Olá, Igreja de Deus, a paz do Senhor a todos vocês, amém? Tem uma palavra de Deus para todos nós, uma reflexão da parte do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o capítulo é o 5, a partir do versículo 4, que diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faz-te a alto mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. Amém? Irmãos, Pedro, esse texto que nós lemos fala sobre Pedro. Pedro, ele era um pescador. Ele tinha uma profissão como pescador naqueles dias. A Bíblia diz que Pedro passou a noite inteira pescando e não pegou nada. Não pegou nada. E pela manhã, Jesus, chegando à praia, se deparou com algumas pessoas que estavam lavando as redes. E entre essas pessoas que Jesus viu, uma delas o chamou a atenção, que era Pedro. A Bíblia diz que, devido à quantidade de pessoas que ali estava para ouvir a palavra, Jesus então entrou dentro de um barco e pediu para que empurrasse o barco um pouco para dentro da água. E Jesus fez daquele barco um púlpito e ali começou a ministrar. Começou a ministrar a palavra. E aquela palavra que Jesus ministrou, ela foi revigorando as forças do apóstolo Pedro. Porque dentro desses dias, Pedro estava totalmente desanimado, cansado e preocupado. Por quê? Cansado, desanimado e preocupado. Justamente por isso, porque ele passou toda a noite pescando. E outra, Pedro pescava à noite e no decorrer da manhã, ele entregava os peixes às pessoas que ele tinha como seus fregueses ou a sua freguesia. Então observa que havia uma responsabilidade muito grande sobre os ombros de Pedro em pescar, em pegar peixes. Por quê? Porque Pedro dependia da pesca e outras pessoas dependiam da pesca que Pedro fazia. Então Pedro estava preocupado. Então observa que Jesus ministra a palavra e a Bíblia não fala qual foi o texto que Jesus ministrou, mas como a palavra de Deus é isso aqui, ó, Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Como a palavra de Deus ela é apta para isso, ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração, a palavra que Jesus foi ministrando aquele dia, ela foi vindo de contra ao pensamento, a intenção do coração de Pedro, o pensamento, a intenção do coração de Pedro, assim como nessa hora, irmãos. A palavra de Deus está indo ao seu encontro, a palavra de Deus está falando, que você tem pensado, que você está sentindo, que você está pensando. A palavra de Deus está falando com você nesta hora. Você que está pensando em desanimar, você que está cansada, exausta, preocupadíssima, ouça a palavra de Deus. Após Jesus ministrar, Jesus vem e fala assim, ó, Pedro, observa, e o versículo 4, novamente, de Lucas 5, e quando acabou de falar, e quando acabou de pregar, disse a Simão, faz-te a alto mar e lançai as redes, e lançai vossas redes para pescar. Em outras palavras, Jesus está falando assim, ó, Pedro, tenta de novo. Pedro, não desista.
tenta de novo. Quem sabe Pedro fala, mas Senhor, não é de noite. Aleluia. Irmãos, quem precisa de estratégia para pescar é Pedro. Jesus não precisa não. Pedro precisa sair à noite, porque todos nós sabemos que à noite os melhores cardumes, eles saem no decorrer da noite. Ele sai do decorrer da noite. Quem precisa disso é Pedro. Jesus não. Jesus não. Observa que, aleluia. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançarei a rede. Agora observa que Pedro vai lançar as redes durante o dia, de manhãzinha. Lembra, a Bíblia diz no Salmo 30, o verso 5 e o verso 6. No verso 5 a Bíblia diz, a ira do Senhor, ela dura só um momento, porque no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Aquele homem que estava pensando desanimar, agora ele foi revigorado pelo poder da palavra de Deus. Ele foi revigorado pelo poder da palavra de Deus. Observa, por favor, não desanima, tenta de novo, não desista, seja do seu casamento, seja do teu filho, da tua filha, da sua empresa, seja lá do que for, não desista, não desanima. Olha só o que a Bíblia diz, no livro do patriarca Jó, capítulo 22, o verso 28, diz assim, determinando tu algum propósito, ficará firme, e a luz brilhará nos teus caminhos. Olha só, Provérbio capítulo 24, verso 10 diz assim, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tuas forças será pequena. Não desanima não, minha irmã. Não desanima não. Amém? No nome de Jesus, fica firme, e eu vou concluir essa reflexão deixando um outro texto bíblico para você. Um outro texto bíblico para você que se encontra novamente Hebreus, o capítulo é o 10, Hebreus capítulo 10, a partir do verso 35. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 35, em nome de Jesus, toma posse dessa palavra que diz assim, não rejeitamos, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Observa mais uma vez o versículo, por favor, 37. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Poucochinho de tempo. A palavra poucochinho significa a metade de um tempo. Amém? O Senhor está abreviando o tempo para te entregar esta bênção, essa vitória que você tanto almeja. Amém? No nome santo de Jesus, toma posse desta palavra. Amém? E por favor, deixa o seu comentário. Amém? Deixe os seus comentários, deixe o seu like, no nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos e muito obrigado em nome de Jesus.